nasofaríngea. Tá? Então a primeira coisa que vocês devem identificar inicialmente são as narinas, entradas então que ficam voltadas para a região caudal, voltadas para baixo, evidentemente bem por isso, para que o fluxo de ar seja um fluxo turbilhonado e não um fluxo laminar. Então, por isso, a entrada nasal, o vestíbulo nasal é voltado para baixo e não para frente, como de cachorro. Tá? Então, é voltado para baixo. O fluxo é um fluxo turbilhonado mediante a passagem por essas três conchas nasais. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. E a passagem de ar na sua eminência posterior nasal, chamada de coana. Então, nessa região é a região de turbilhonamento desse ar. Vale lembrar que nós temos pelinhos na entrada do vestíbulo nasal. Esses pelinhos são chamados de vibriças. Essas vibriças têm a propriedade de segurar partículas um pouco maiores aí desse ar atmosférico. Sujeira que provavelmente poderia ir muito facilmente para a via aérea inferior para os pulmões. E ali elas são seguras via emergencial das vibriças. Esse ar turbilhona, é aquecido e vai para os pulmões para a troca gasosa. É a consequência do problematório. Muito bem, nessa região aqui eu tenho uma região de intersecção. É uma região entre cavidade nasal e entre a região de faringe. Então é uma região chamada de nasofaringe. Se eu apontar para essa região mais posterior às conchas nasais, eu quero nasofaringe. Então, concha nasal superior, média e inferior, e a porção posterior, retronasal, é a região de nasofaringe. Essa região de nasofaringe, ela dá espaço e dá lugar a uma região mais inferior, que é uma área posterior à cavidade oral. Se aqui eu tenho a nasofaringe, na região inferior a ela eu tenho a orofaringe. Então, região de nasofaringe, região retronasal. Região de orofaringe, região retrooral, atrás da cavidade oral. Como eu sei onde termina e onde começa a cavidade oral para que eu possa chamá-la de orofaringe e não mais de cavidade oral? Então, dá uma olhada aqui. A cavidade oral ela é expansiva desde a superfície retrodentinária dos meus incisivos centrais superiores e inferiores, desde a superfície retrodentinária dos incisivos centrais superiores e inferiores, até essa região aqui chamada de istmo das fauces. Então eu tenho uma área aqui chamada de istmo das fauces. A região istmica é toda a região mais estreita. Então esse istmo aqui é uma região estreita posterior da cavidade oral. Tá? Então eu tenho desde região retrodentinária até istmo das fauces a minha cavidade oral. Passou de istmo das fauces, na região posterior à úvula palatina, campainha da boca, Passou a região posterior à úvula palatina, eu já tenho uma área da minha orofaringe, ok? Então eu tenho nasofaringe, região retronasal, e orofaringe, uma região retrooral, por detrás ou posterior à cavidade oral, digamos assim. Agora, uma região mais inferior à orofaringe, eu tenho uma região chamada de laringe. Então a minha laringe é a região inferior à da orofaringe. Então veja os apontamentos para que não surja dúvida. Eu tenho vestíbulo nasal, a entrada das narinas, vestíbulo nasal. Eu tenho a cavidade nasal. Eu tenho concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Posteriormente a toda essa cavidade nasal, eu tenho a nasofaringe. A região posterior à cavidade nasal é a nasofaringe. Vou descendo. Inferiormente à minha úvula palatina, eu tenho a região de orofaringe. Se acima eu tenho a nasofaringe, abaixo eu tenho quem? A orofaringe. Muito bem. A orofaringe, ela começa onde termina a cavidade oral. Se a cavidade oral começa na superfície retrodentinária dos incisivos, centrais superiores e inferiores, a cavidade oral se estende desde eles até a região de istmo das fauces. Então, se eu apontar aqui, se eu apontar entre úvula palatina e língua, estão vendo aqui? Entre úvula palatina, campainha e língua, se eu apontar para essa área, eu quero a área de istmo das fauces. F-A-U-C-E-S. Fauces. Istmo das fauces. Ok? Então, se eu apontar aqui dentro, eu tenho a cavidade o quê? Oral.
Se eu apontar entre úvula, palatina e língua, eu quero o istmo das fauces. Se eu apontar posterior e inferior à úvula, eu quero o quê? Orofaringe. Acabou. E essa região, professor? Onde que é essa região da úvula aí? Úvula. Aqui, ó. Úvula. Essa região inferior aqui, ó, é uma região em que dois sistemas compartilham de um mesmo ambiente. Os dois sistemas são um sistema tubular anterior, que ainda parte do sistema respiratório, que é a entrada traqueal, que vai para os pulmões, e um sistema posterior, que é a entrada esofágica. Tá? Então, essa área é uma área comum de compartilhamento, uma área comum, onde há passagem de ar pelo tubo anterior e a passagem de alimento pelo tubo o quê? Posterior. Essa área é a área do quê? De laringe. Então não é mais faringe dividida em naso e oro, é a área de laringe. Então a área de laringe é uma área comum para o sistema respiratório e sistema digestório. Então as estruturas que daqui eu quero são vestíbulo da cavidade nasal, a própria cavidade nasal, concha nasal superior, médio e inferior, nasofaringe, orofaringe, úvula palatina, istmo das fauces, laringe e depois de laringe a região traqueal. Agora, a região traqueal aqui é muito pequena para vocês observarem, por isso a gente tem uma peça maior para que vocês possam identificar a região traqueal. Então essa é a traqueia, é o nosso tubo anterior, porque posterior a ele nós temos um tubo o quê? Digestório, não é? Vem a inspiração e desce pela traqueia, vem o alimento e desce pelo tubo de trás. Se vocês prestarem atenção, aqui eu tenho como tecido muscular tudo que está rosa, e eu tenho como tecido cartilaginoso tudo que está azul. Então essa primeira cartilagem mais robusta é a cartilagem tireoide. Se vocês notarem, acima dela eu tenho um N osso aqui, é metade do meu ocioide, aquele em formato de ferradura. Esse ocioide em formato de ferradura, deixa eu só tirar o boneco, sim, gente, essa criatura. Então esse ocioide ele fica à altura aproximada entre a vértebra C3 e C4. Você pegar a altura de C3 e C4, o ióide vai estar aqui. Esse ióide não é fixo, e não há fixação, não há ponto de elo anatômico articular. Então o ióide não se articula com as vértebras que eu citei, apenas se localiza à altura das mesmas. O ocioide ele se fixa através do quê? Se estabiliza através, melhor dizendo, se estabiliza através da musculatura. Lembra dos supraioides que ficam para cima e os infraioides que ficam para baixo? Aqui eu teria quem? Digástrico, ventre anterior, miloioide, o gêmeo-ioide. E aqui embaixo do ióide, conectando lá com o osso externo do tórax, eu tinha externoioide, externo-tireoioide, tireoioide, todos aqui embaixo. Só que rebatendo essa musculatura eu encontro o ocioide. Abaixo do ocioide eu encontro essa primeira cartilagem, como eu havia dito antepouca, mais robusta. Essa cartilagem é a cartilagem tireoide. Além de proteger a traqueia, o tubo traqueal, que aqui está sendo mostrado com os anéis semicirculares, traqueais, além de proteger, ela é ponto de fixação para as glândulas tireoides e paratireoides. Então as glândulas tireoidianas e paratireoidianas, elas ficam fixas na cartilagem. Olha que interessante. Além da cartilagem tireoide, eu tenho outra cartilagem um pouco mais abaixo, que é a que está acontecendo, que é a cartilagem cricoide. Então abaixo da cartilagem tireoide eu tenho a cartilagem cricoide. Ela também ajuda na fixação de muitos dos músculos que são eretores e depressores da traqueia, tá? E auxiliam também na fixação de músculos que venham a abrir e fechar as pregas vocais. Tá? São tensores das pregas vocais. Então eu tenho músculos que são eretores da cricoide, tenho músculos que são depressores da cricoide e que também são músculos importantes na abertura e fechamento das pregas vocais. Todos eles têm fixação importantíssima na cricoide. Então, cartilagem tireoide e cartilagem o quê? Cricoide. Se eu mostrar, não em uma vista anterior, como vocês estão vendo, e nem oportunizar a lateral, mas mostrar para vocês em uma vista posterior, vocês vão ter tireoide, cricoide,
se vocês notarem, eu tenho uma cartilagem bem posterior aqui também azul. Ela começa aqui por baixo, posterior à cricoide, só que ela passa por detrás de uma massa muscular aqui e sai como dois chifrinhos aqui pequenininhos. Vocês estão vendo? Em cima. Essa é a aritenoide. Então, as cartilagens são cartilagem tireoide, boa noite, cartilagem cricoide e cartilagem aritenoide. Então, é tireoide, cricoide, aritenoide. Olha que interessante. Essa cartilagem aritenoide funciona como se fosse um batente de porta. Ela funciona para adequar o fechamento dessa última aqui, ó. Vocês estão vendo o tubo traqueal agora, visto de cima e o corte transversal? O chifrinho não é a parte posterior? Então, a hora que desce a epiglote para fechar, essa cartilagem aqui, ó, a hora que ela desce, ela vem fechar o tubo traqueal. Só que ela precisa encostar em alguém. E ela encosta para vedar da maneira mais providente possível. Ela encosta para vedar na cartilagem aritenoide, ok? Então, quem encosta para vedar é a epiglote. Por que a epiglote desce? Desce quando você faz a deglutição. Quando você engole, veja, se eu pudesse exemplificar a língua, talvez eu fizesse dessa maneira. A língua está aqui. Quando você engole ou deglute, como queira, o alimento é posicionado por sobre a língua, não é? Então, o alimento, deixa o alimento, ele está aqui em cima da língua. Quando você contrai, um músculo importante, que é o músculo que vai da língua, da base da língua. Tem alguém aqui emprestar a mão? Tem alguém aqui? Faz a língua assim. Não, mas faz a língua mais gordinha aqui. A língua está aqui. Quando eu posiciono o alimento aqui, eu tenho um músculo que vai do ióide na língua. Sim ou não? Sim. Quando eu degluto, o que esse músculo faz? Contrai. É o ioglosso. Glosso é prefixo e sufixo para a língua, é glosso. Então, tem um músculo que é o ioglosso. Quando eu engulo, o ioglosso contrai. Isso. A hora que o ioglosso contrai, a língua abaixa e retrai. Quando ela abaixa, ela pesa em cima de quem? Da epiglote. Quando ela pesa em cima da epiglote, a epiglote faz o quê? Abre ou fecha? Fecha. Né? Então o ioglosso contrai, a língua retrai e pesa na epiglote. Estica a língua, isso. Retrai, baixa e a epiglote fecha. Vai entrar alimento na traqueia? Não. Esse alimento, por sua vez, vai ser direcionado para o tubo esofágico. Mas não é só a epiglote que desce. A traqueia faz o que também para ajudar? Sobe. Então, obrigado. Então não é só a tampinha que desce. A traqueia vai o quê? Sobe. Ióide, tireoide, cricoide, aritenoide, epiglote. Continuando com a traqueia, são anéis. Esses anéis são chamados de anéis semicirculares, porque eles não fecham o circuito, né? Não formam um círculo, mas sim formam um semicírculo. Posteriormente eu tenho musculatura longitudinal posterior na minha traqueia. Então eu tenho musculatura e tenho uma capa fibrosa aqui. Né? Então os anéis são semicirculares. Isso providencia a possibilidade de expansão também do tubo traqueal. Né? Então dá uma olhada. Se eu apontar para cada um deles, eu quero os anéis semicirculares. O envio de ar, ele vai via traqueia até uma região de bifurcação, chamada de carina. Então o ponto de bifurcação chama-se carina. Da carina para a direita, eu tenho o que a gente chama de brônquio fonte ou principal direito. É a bifurcação mais calibrosa para o lado direito. A carina é o que, professor? É justamente o ponto de bifurcação. É onde eu tenho a divisão. Desce traqueia, bifurca. O ponto de divisão é a carina. Aí você resolve, você vai para um lado ou para o outro. Né? Se for para a direita, a saída principal para a direita é o brônquio fonte ou principal direito.
a principal saída para a esquerda é o bronco-fonte ou principal esquerdo. Mas é claro que para o pulmão direito eu tenho 3 lobos. Um lobo superior, um lobo, uma porção média, lobo médio, e um lobo inferior. Então é claro que esse bronco-fonte ou principal, ele vai se dividir em quem? Bronquiolobar superior direito, bronquiolobar médio direito e bronquiolobar inferior direito. A mesma coisa acontece para a esquerda. A diferença é que o pulmão esquerdo não tem 3. O pulmão esquerdo tem 2 lobos. Então aqui ficaria, e fica brônquio lobar superior esquerdo e brônquio lobar inferior esquerdo. Se eu perguntar o nome dessa estrutura, eu quero lobo superior direito, lobo médio direito e lobo inferior direito. Se eu perguntar sobre essas duas estruturas, eu quero lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo. Só que eles são divididos, e eles são divididos por fissuras. Por fissuras. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Eu tenho 2 fissuras oblíquas e uma fissura longitudinal. Ou melhor, uma longitudinal. Dá uma olhada. Essa do pulmão esquerdo é a oblíqua esquerda. É a fissura que divide o lobo superior do lobo inferior. No pulmão direito eu também tenho outra oblíqua, que divide o médio do inferior. E essa tem uma, vamos chamar de transversal, que vai ficar mais fácil. Vocês entendem que ela é mais horizontalizada. Ou fissura horizontal, que divide o lobo superior do médio. Acabou. Basicamente é isso. Lembrando que pulmões têm ápice, terço médio e base, ápice e base. Esse não tem terço médio. Essas são as cúpulas ou hemicúpulas pulmonares. Os pulmões também têm face external, face também diafragmática. Ok? Então, basicamente é isso. Característica desses pulmões aqui. É importante lembrar que vocês da área da saúde, vocês farão ausculta pulmonar. Paciente, por exemplo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, ou paciente restritivo, como um paciente asmático ou enfisematoso, que muitas vezes vai passar por um procedimento anestésico, ou porque muitas vezes também vai passar por um procedimento cinesioterapêutico. Como é que está a via aérea desse paciente? Como é que se encontra a via aérea? Que tipo de imagem eu solicito? Como eu posso avaliar esse paciente de um ponto de vista funcional? Vocês não podem pedir raio-x pulmonar, mas vocês podem ajudar a analisar quando chegar, para saber se o paciente suporta ficar um tempo prolongado deitado na cadeira odontológica. Evidentemente, se o paciente tem algum tipo de restrição, é claro que os volumes e capacidades estarão alterados. Vocês já podem solicitar um raio-x pulmonar, melhor ainda, mais um método de avaliação que vocês podem usar. Né? Só para que vocês entendam a importância disso. Nos pulmões, nós temos uma relação, isso é fisiologia, mas eu acho legal falar, porque senão vai ficar um negócio muito jogado. Nós temos zonas pulmonares que são chamadas de zonas de West. O que significam zonas de West? Um pulmão como esse, direito ou esquerdo, possui 3 zonas de West. Então, se a gente pegar um pulmão e dividir em 3, nós teremos zona 1, zona 2 e zonas 3 do Oeste. Eu tenho uma relação chamada de relação ventilação-perfusão. Não é? A relação ventilação-perfusão significa que algumas dessas áreas, de maneira não absoluta, mas de maneira relativa, essas áreas têm diferentes tipos de grau de ventilação e perfusão. Por exemplo, o que é perfusão? Perfusão é vascularização, é passagem de sangue. Ventilação, passagem
de ar. Eu tenho uma relação entre ventilação e perfusão. E qual é? Para ápice, a ventilação, então eu tenho três pressões. Eu tenho a pressão do alvéolo, eu tenho a pressão da arteríola e a pressão da vênula. São três pressões diferentes que eu tenho no pulmão. A pressão do ar no alvéolo, a pressão da arteríola, que ela exerce ali, e a pressão da vênula. Em um ambiente de zona 1, que é ápice pulmonar, de maneira não absoluta, viu? De maneira relativa. Se a gente for determinar de maneira absoluta, tudo na zona 3 será maior do que na zona 1, porque a zona 3 é maior do que a zona 1. Mas se você tirar um quadradinho do mesmo tamanho na zona 1 e um mesmo quadradinho do mesmo tamanho na zona 3, a gente trabalha de maneira relativa, tá? E não absoluta, ok? Então, de maneira relativa, vamos supor que eu pegue aqui 700 micrômetros e aqui também 700 micrômetros de área. A zona 1 ela é mais ventilada, então na zona 1 eu tenho um aumento da ventilação e uma redução da perfusão, quer dizer, a relação ventilação-perfusão. O ápice é mais ventilado, mas menos perfundido. Quando eu chego na base do pulmão, o pulmão é mais o que? Perfundido e menos ventilado. Por que isso é importante? É muito importante isso. Significa que a pressão do alvéolo aqui é maior que a pressão da arteríola, que é maior que a pressão da vênula. Se eu pegar a base, significa que a minha pressão de arteríola é maior que a pressão da vênula, que é maior que a pressão do alvéolo. Isso significa que a minha pressão arterial aqui é menor e minha pressão arterial aqui é maior. É uma área que é mais ventilada e aqui é uma área que é mais perfundida. Mas por que isso é importante? Importante porque aqui passa mais ar e a pressão do ar aqui é maior, e aqui passa menos ar e a pressão do ar é menor, de maneira relativa, por área. Professor, você quer dizer que se a gente for levar em consideração aquela troca gasosa, significa que aqui eu tenho um alvéolo